Lições de Mauro Yazzi, por Olavo de Carvalho, 10 de novembro de 2015. Como o rótulo de intelectual de esquerda já esteve associado a escritores do porte de um Álvaro Lins e de um Sérgio Millier, é bom advertir que, usado hoje em dia, ele só guarda com o seu objeto a relação distante de um ser vivo com a sua miniatura de plástico. Nesse sentido, o Sr. Mauro Luiz Yazzi corresponde aproximadamente àquilo que, nos meios comunopetistas, se entende por esse termo na atualidade. Não lhe faltam, com efeito, os traços essenciais que definem o tipo, um cargo acadêmico, o total desconhecimento dos assuntos em que pontifica e a presunção de superioridade moral, quando não intelectual. Até pouco tempo atrás, ele não passava de um objeto de consumo interno dos círculos esquerdistas, mas recentemente alcançou notoriedade mais ampla, não mediante algum feito literário ou científico, mas graças à sua proposta singela de matar todos os direitistas. Como alguns deles lhe respondessem que seria melhor aplicar esse remédio a ele mesmo, ele imediatamente considerou isso uma prova a mais da típica truculência direitista em confronto com o arraigado pacifismo humanista da esquerda, sem nem sequer ponderar a diferença entre os coeficientes de truculência requeridos para matar um só e para matar todos. Com aqueles ares de inocência ofendida sem os quais é muito difícil subir na vida hoje em dia, ele explicou ainda que foi muitíssimo mal interpretado, que seu desejo de matar não era nada disso, mas uma simples metáfora poética extraída de um texto de Bertolt Brecht, no qual um proletário em rage, discutindo com um burguês, demonstra que matá-lo é apenas uma questão de justiça. Para aqueles que não são muito afeitos a poemas e outras manifestações da alma humana, escreve o Sr. Yazzi, com infinita piedade pelos pobres ignorantes, é bom explicar que não se trata de uma pessoa e outra conversando, muito menos uma posição pessoal. É uma metáfora de um encontro de classes numa situação dramática, na qual a classe dominante se encontra diante da possibilidade de ser julgada por aqueles que sempre explorou e dominou. O estilo é o homem. Desde logo, no trecho citado que o proletário sugere não é apenas julgar a burguesia, isto é, emitir uma opinião sobre ela, mas sim executá-la, mandá-la para o outro mundo. A versão eufemística do Sr. Yazzi não consegue camuflar o sentido patente do texto. Diante do burguês que se afirma um homem bom e justo, o revolucionário promete. Em consideração aos seus méritos e boas qualidades, poremos você diante de um bom muro, atiraremos em você com uma boa bala de um bom revólver e enterraremos você com uma boa pá numa boa terra. O revolucionário promete não apenas matar o burguês, mas humilhá-lo post-mortem fazendo chacota do seu cadáver. O Sr. Yazzi confessa que conheceu o poema de Brecht só pela citação que encontrou num livro de Slavoj Žižek, mas quem leu as obras do dramaturgo sabe que esse tipo de humorismo sardônico voltado contra as vítimas da violência estatal comunista era um dos traços mais característicos do estilo brechtiano de escrever e de ser. Brecht não só aplaudiu entusiasticamente as tropas soviéticas que afogaram num banho de sangue a rebelião popular berlinense de 1953, mas, quando alguém alegou que os condenados nos famosos processos de Moscou eram inocentes, ele respondeu: se eram inocentes, tanto mais mereciam ser fuzilados. A ironia macabra não era força de expressão. Para a mentalidade comunista, a culpa ou inocência pessoais do acusado eram, de fato, detalhes menores em comparação com a oportunidade áurea de afirmar, mediante a prepotência da execução arbitrária, a autoridade suprema da revolução, que não devia satisfações a ninguém senão a si mesma. A metáfora, se o fosse, não era muito metafórica. Citar Brecht no contexto de um apelo à radicalização da luta esquerdista não é de maneira alguma um adorno literário inocente, é sugerir que os comunistas façam aquilo que Brecht os ensinava a fazer e que aliás eles sempre fizeram. Mas, para piorar um pouco as coisas, não é uma metáfora. Metáfora é quando uma coisa significa outra coisa, por exemplo o leão significa o sol ou o sol significa o rei. Entre o signo e o significado há uma diferença de espécie. Quando o Sr. Yazzi explica que não se trata de uma pessoa e outra conversando, muito menos uma posição pessoal, e sim de uma metáfora de um encontro de classes numa situação dramática, ele só prova que não sabe o que é metáfora. Na figura de linguagem que ele emprega, o proletário e o burguês não significam coisas de outras espécies,
mas sim as espécies respectivas a que eles realmente pertencem. O proletário significa o proletariado, o burguês a burguesia. Isso não é uma metáfora de maneira alguma, é uma metonímia, não uma relação analógica entre coisas especificamente distintas, mas a relação lógica entre a parte e o todo. O sentido do trecho citado não é, portanto, de uma ameaça de homicídio, mas de genocídio. Não é este proletário que deve matar este burguês em particular, mas o proletariado como um todo que deve exterminar a burguesia inteira. Já é uma palhaçada deprimente que um sujeito que ignora a distinção elementar entre metáfora e metonímia pose de grande conhecedor da literatura e se dirija aos seus leitores como a um bando de iletrados que não são muito afeitos a poemas. Porém, mais grotesco ainda é que, ao tentar dar à sua convocação truculentos ares inofensivos de uma metáfora poética, ele não percebesse que, com a ajuda de Brecht, estava confessando seu desejo de saltar da escala do homicídio para a do genocídio. Raramente uma tentativa de fazer-se de coitadinho resultou tão flagrantemente numa confissão de culpa ampliada. Por isso é que, quando me perguntam se alguém é comunista por burrice ou por maldade, respondo que é por uma união indissolúvel das duas coisas. Nada emburrece mais do que o esforço contínuo de camuflar a própria maldade sob um travesti de inocência ofendida. E ninguém se dedica a esse esforço com mais persistência do que os comunistas.